dois tipos de deserto: os desertos que Deus nos envia e os desertos que nós escolhemos por nossa própria escolha. É bem verdade que nós sabemos e nós usamos essa metáfora, deserto, para o cristão, quer dizer, uma situação adversa, um momento difícil que você está vivendo, né? Essa palavra no original é um lugar onde Deus fala, uma das raízes do hebraico, é um lugar onde ouve-se a voz de Deus. Mas em toda a história bíblica nós vamos ver Deus usando, né, essa figura de deserto para manifestar-se ao seu povo, para falar com o seu povo, e também Deus usando essa situação, esse lugar de deserto, para Deus preparar os seus, para Deus manifestar-se aos seus, mostrar a sua glória. E deserto é o lugar de fato onde Deus fala, onde Deus trabalha, onde Deus mostra o seu amor, o seu poder, o seu cuidado. Mas há deserto que nós escolhemos ir por nossa própria escolha. Há situações das nossas vidas que acontecem e dão errado, é porque nós escolhemos errado, tomamos atitudes erradas, não perguntamos a Deus qual a direção, não perguntamos a Deus qual é o caminho que Ele tem para nós, não perguntamos a Deus qual é o verdadeiro sentido e o que o Senhor quer com essa situação, e a gente se precipita. E biblicamente, todas as vezes que nós percebemos que o ser humano se precipita, ou faz escolhas precipitadas, ou faz escolhas sem a direção de Deus, 99,9% das vezes dá errado. Porque Deus é um Pai, é um Deus que quer caminhar conosco, é um Deus que quer se revelar a nós, é um Deus que na verdade, né, quer estar de fato caminhando comigo e com você a todos os momentos. E Ele conhece a fragilidade humana. Nós estamos falando aqui de um homem natural, de um profeta natural como eu e como você, nascido de mulher, que em algum momento é obediente, espera a direção de Deus, realiza coisas extraordinárias, mas em outro momento ele está fragilizado, ele está deprimido, ele está pedindo a morte para Deus. E ao analisarmos isso aqui, qualquer psicólogo, psiquiatra vai dizer que Elias aqui estava num profundo grau de depressão. Ele estava depressivo, porque uma pessoa quando pede a morte a Deus, isso aí já está provado, ela não está na sua condição natural. Na verdade, ela está diante de um sofrimento tão grande, ela está diante de uma angústia tão grande, que qualquer coisa para ela serve para fugir dessa angústia que ela está vivendo. Essa angústia aprisiona, essa angústia traz dores, e ela quer se livrar desse sentimento. E Elias estava justamente vivendo isso, mas agora ele estava experimentando essa situação, porque ele decidiu ir por um caminho a qual Deus não havia lhe mandado. Ele agora escolhe ir para o deserto, para caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore muito típica do Oriente Médio, e pediu em seu ânimo, ou seja, nos seus últimos ânimos, ele pede a morte a Deus e diz: Deus, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo daquele zimbro, e eis que então Deus se manifesta a Elias. E o nosso Deus é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele faz questão de entender todas essas situações que nós vivemos. E eu creio que Deus, quando vê a gente forte, né, subindo aqui, pregando, ministrando, Ele não se comove muito com isso, porque Ele sabe também que lá na frente vai haver situações contrárias a tudo isso que nós estamos ministrando. Isso aí não é diferente na vida de qualquer homem, de qualquer mulher de Deus, de qualquer pessoa que serve a Deus. A nossa vida, nós temos patamares, um dia nós estamos lá e outro dia nós estamos mais debilitados espiritualmente, fisicamente. Isso é uma verdade. E Deus, Ele, por nos conhecer e por nos amar, a cada situação Ele nos trata de uma maneira diferente. Ele nos trata de uma maneira peculiar. Ele tem uma maneira especial de nos tratar. Agora Elias, um destemido guerreiro, está com medo de uma ameaça de Jezabel, de uma mulher, de uma rainha. Está completamente acuado, completamente amedrontado, e toma agora a sua decisão de ir para esse deserto, entrar nesse quadro de depressão profunda, entrar nessa situação a qual ele já achava que a sua vida não tinha mais sentido.
E há outro tipo de deserto. Mateus vai dizer, no capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado ao deserto e lá ele foi trabalhado. No versículo 11 nós vamos ver que depois que termina a tentação, vieram os anjos e lhe serviram. Então há desertos que Deus nos leva. Isso é uma verdade. Vai haver situações na sua vida que o próprio Deus vai te levar para aquela situação. Há situações nas nossas vidas que o próprio Deus vai fazer com que o ribeiro seque, vai tirar tudo aquilo que tem ao nosso redor, que nós nos apoiamos. Vai haver situação na nossa caminhada que Deus vai usar as coisas que aos nossos olhos são desesperadoras. Ele vai pegar essa situação que nós chamamos de deserto, que nós chamamos de situação que não tem mais jeito, e vai usar também essa situação de forma pedagógica para nos ensinar alguma coisa. Deus, ele sempre usou o deserto, ele sempre usou a adversidade para nos ensinar alguma coisa. Ele sempre permite, quando ele nos leva a essas situações, ele nos permite viver e manifestar a sua glória diante dessa situação adversa que nós estamos vivendo. E quando ele se manifesta nessas situações, nós então aprendemos a primeira coisa, que é ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos então a entender o cuidado de Deus, a forma como Ele nos trata, mesmo nós estando fragilizados, mesmo estando nós arrependidos. E quantos de nós que já viveram situações parecidas não tomaram a mesma situação de Elias? Olha, já basta, não vou mais servir esse Deus, não vou mais à igreja, vou deixar, vou parar na caminhada, que parece que quando eu comecei a servir a Deus as coisas pioraram. As coisas não pioraram. É Deus permitindo algumas coisas acontecer para fazer você crescer. É Deus usando as situações de adversidade para manifestar-se a você, para revelar-se a você. E na verdade são situações pedagógicas que Ele está te ensinando. E se tem uma coisa que Deus quer fazer na minha e na sua vida, é revelar-se a nós, é mostrar para nós que de fato Ele é um Deus verdadeiro, que de fato Ele é um Deus que caminha conosco, que de fato é um Deus que está preocupado com todas as situações que nós vivemos, seja nos momentos de deserto pelas escolhas erradas que nós fazemos, ou seja pelo deserto que Ele nos leva para tratar de nós. Esses dois tipos de desertos são uma realidade na vida do cristão. Porque nós entramos com as nossas próprias pernas, através das escolhas erradas, através das decisões que tomamos precipitadamente, ou o deserto que Ele mesmo nos leva para forjar em nós o seu caráter, para fazer com que nós então, de fato, conheçamos a Ele. Podemos falar como Jó: agora os meus olhos te veem, porque a manifestação de Deus é que você reconheça que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que é aquele que caminha, é o Deus vivo, é o Deus que está a todo momento comigo e com você. Mas o interessante é, e eu já quero caminhar para a conclusão dessa palavra, que seja de fato o deserto por escolhas erradas, ou deserto pela mão de Deus que Ele nos leva para tratar conosco. Esse texto vai nos dizer e nos mostrar o cuidado de Deus. Versículo 6, versículo 5. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Deitou-se, dormiu, naquele conflito, naquela guerra que estava vivendo. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Sabe o que essa palavra está dizendo? Está demonstrando para nós a revelação daquilo que Deus quer trazer para mim e para você. Que seja qual for o deserto que você está vivendo, por escolhas erradas, ou por Deus ter te enviado, uma coisa é certa e a Bíblia nos garante: não vai faltar pão, não vai faltar. Deus, Ele não é irresponsável. Quando Ele permite a adversidade chegar, é simplesmente para a manifestação do poder dEle.
senão seria um Deus injusto, senão seria um Deus que age como eu e você agimos, um Deus que troca, um Deus que barganha. Mas o nosso Deus é um Deus que, independente das escolhas erradas, independente da situação, Ele continua sendo Deus. A parte que cabe a Ele, e crente sincero que já viveu o deserto, que já atravessou pelo deserto, que já viveu situações adversas, se forem sinceros, vão dizer que verdadeiramente em todo momento Deus cuidou da situação. Em todo momento Deus se fez presente. Em todo momento Deus manifestou a sua glória. Em todo momento Deus estava presente. Em todo momento Deus se revelou com o seu cuidado. Não faltou pão, não faltou água, não faltou cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Quem é enviado pelo deserto, ou quem vai pelo deserto com as suas escolhas erradas, mesmo assim vai continuar experimentando a bondade e a misericórdia de Deus. Nós vivemos dias onde as pessoas têm tentado aniquilar a graça de Deus, têm tentado usar um evangelho de troca, um evangelho de barganha. Mas quando eu analiso a Bíblia, eu vou encontrar um Deus que, mesmo o ser humano sendo infiel, mesmo ele depositando as suas expectativas do ser humano, confiando a ele, dando a ele uma missão, e ele fracassa, ele continua na sua essência de Deus, sendo bondoso, misericordioso, criando situações para cuidar, criando situações para mostrar a sua glória, criando situações para a manifestação do seu poder. O salmista entendeu isso. No Salmo 107, versículo 35, ele vai dizer assim, que Deus converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Aleluia. Nós vamos ver a palavra de Deus trazendo para nós uma certeza para a nossa fé, que todo o deserto que nós porventura podemos estar vivendo, Ele é poderoso para transformar, para converter deserto em lagos. E eu creio aqui, não sei se alguém já literalmente já esteve num deserto, mas a situação diz que é terrível, né? Porque você olha à frente, só vê areia, imensidão, olha para trás da areia, para os lados, e você fica sem rumo. E quem está no deserto só almeja uma coisa, um oásis, um lugar que tenha água para ele se refrescar, para ele se banhar. E o salmista, na sua intimidade com Deus, ele entende isso, ele percebe isso, ele vivencia isso, que Deus converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. O profeta Isaías também, no capítulo 35, no versículo 1, ele também vai experimentar isso e vai trazer para mim e para você nessa noite uma sustentação para a nossa fé. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. E são inúmeros textos na palavra de Deus que vai trazer fundamento para a nossa fé, que o deserto na vida do cristão é passageiro, é algo que Deus permite a gente viver, ou a gente busca viver, mas é algo que Deus vai usar para a manifestação da sua glória nas nossas vidas. Aleluia. E Ele, usando essa situação, Ele vai se revelar. E como que Deus se revela a nós no deserto? Não deixa faltar pão, não deixa faltar água, porque são elementos vitais. Aleluia. O deserto é desgastante, o deserto, traz um calor intenso, mas Ele tem promessa que nesse deserto Ele continuará nos sustentando. Nesse deserto, a palavra de Deus nos traz fundamento, que Deus continua sendo Deus, que Deus continua com a sua essência. E a Bíblia diz: céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Então nós temos que apoiar a nossa fé na palavra de Deus, é deixar de lado os achismos, as teologias que tentam nos contaminar, e nos voltarmos para um Deus que é Pai, para um Deus que, mesmo a gente errando, mesmo a gente escolhendo errado, mesmo a gente pegando a direção contrária, Elias conhecia Deus, Elias conhecia a manifestação de Deus. Deus usou ele para realizar coisas extraordinárias. O homem conhecia Deus muito mais do que eu e você. Deus honrou a fé dele tão ousado que disse: coloca água aí nessa lenha que eu vou orar e o meu Deus vai mandar fogo.
E assim ele fez de forma ousada, destemido. Mas em outro momento ele já viu uma situação totalmente adversa da sua coragem, do seu vigor espiritual que ele havia experimentado. E não é diferente comigo e com você. Não é diferente comigo e com você. São coisas que afloram na nossa humanidade. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos a essa humanidade que é em nós. Mas o que nós precisamos entender e nos agarrar é na misericórdia e na bondade de Deus. O que precisa sustentar a sua fé não é um remorso de ter tomado decisões erradas e viver deixando esse sentimento te corroer, viver uma vida toda se lamentando porque tomou uma decisão errada, porque fez algo errado. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso adversário é especialista e ele trabalha dessa maneira terrível, trazendo aos nossos ouvidos nossos erros, porque ele só sabe fazer isso, tentando impregnar, fazendo com que você sinta-se remorso, que você, na verdade, deixe esse sentimento de corroer. Isso aniquile a sua fé. Mas em contrapartidas, em todas as situações, o homem de Deus e a mulher de Deus, aquele que acredita nele, precisa entender que Deus é bom, que Deus é cuidadoso e não vai deixar. Não sei o que você está vivendo, mas se você está vivendo uma situação que não é a situação que você queria viver, pare para pensar um pouco. Procure tirar alguns proveitos, ensinamentos dessa situação, porque na verdade Deus nos recusa. Deus se recusa a nos deixar do mesmo jeito. Essas situações são momentos que Ele trabalha em nós. Deus, Ele não nos livra, já disse isso aqui, Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. É nas adversidades que Deus se manifesta e mostra-se para nós quem de fato Ele é. Se você está vivendo um deserto, uma situação adversa que você não queria viver, peça a Deus, eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Com certeza eu ouvi o pregador dizendo que o Senhor está usando essa situação para falar comigo, para me corrigir, ou simplesmente para mostrar que de fato o Senhor é Deus, para mostrar que de fato o Senhor está cuidando da minha vida, e eu já tenho experimentado isso. Não há um cristão, sequer homem e mulher de fé, que possa dizer que Deus deixou voltar água e pão no deserto. Não, Deus é fiel. Ele é fiel e é fiel para cumprir a sua palavra. Jeremias vai dizer isso, que Ele é um Deus que vela em cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas é um Deus que não poupou nem o seu filho do deserto. Foi lá no deserto que o nosso Salvador foi preparado. Esse sim foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para passar por um trabalhar, para que a glória de Deus se manifestasse. E qual foi a receita da vitória de Jesus no deserto? A palavra de Deus. A palavra. O acusador dizia, mas está escrito. Mas ele rebatia, mas também está escrito. Nem só de pão viverá o homem, Aleluia. mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Jesus no deserto foi preparado, mas Ele estava preparado para o deserto. E se você não está preparado para o deserto, pode ficar tranquilo, que quando Deus não te preparar, você não vai sair. Mas uma coisa é verdade, quando você sair do deserto, com certeza você vai sair melhor do que você entrou. Porque o deserto é pedagógico. O deserto é uma situação que Deus usa para trabalhar em nós e através de nós. Mas também é uma situação que Deus usa para mostrar o seu cuidado, o seu carinho e o seu amor. Se você deixar de acreditar na graça e no cuidado de Deus, com certeza a sua fé vai desmoronar. Muitos e muitos estão hoje desviados da palavra, dos caminhos do Senhor, porque deixaram de experimentar a graça de Deus. Já não conseguiram mais ver o amor de Deus nas adversidades. E tudo que o adversário quer é que a situação adversa te sufoque ao ponto de você não enxergar mais a ação de Deus. Tudo que ele está planejando é fazer com que você
se torne míope espiritualmente e não consiga enxergar a ação de Deus na sua vida. Que os seus ouvidos sejam tapados para você não ouvir mais a voz de Deus. Porque quando você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir a voz do adversário. E a voz dele é enfática, sempre vai dizer: você vai morrer nesse deserto, você não vai sair desse deserto, essa situação não tem jeito, você vai, com certeza você vai afundar nesse deserto. E essas vozes, elas ecoam cada vez mais forte. E só há uma maneira de você combater essas vozes: é você aprendendo a ouvir a voz que está soprando do outro lado, que é a voz de Deus, dizendo: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo, diz o Senhor, no capítulo 41 do profeta Isaías, no versículo 10. É você conhecer a voz de Deus, que se manifesta através da sua palavra. A voz doce e mansa que se manifesta: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Entender isso é entender a provisão de Deus. Entender que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É entender o cuidado de Deus. Entender a manifestação de Deus é entender que Deus está no controle. Seja qual for o deserto que você se enfiou, se foi Deus que te levou para te tratar, para manifestar a sua glória na sua vida, dá glória a Deus. Porque Jesus foi e saiu de lá fortalecido para vencer o diabo. Mas se o seu deserto foi escolhas erradas que você tomou na sua vida, fique tranquilo também: não vai faltar pão e não vai faltar água nesse deserto. E quando você sair desse deserto, você vai sair como Jó saiu: eu bem sei quem de fato, quem o Senhor é. Agora os meus olhos te veem, e você vai ver a manifestação de Deus. Glória a Deus. Talvez Ele não vai mandar um anjo, mas Ele vai mandar outro tipo de anjo, pessoas para estender a mão para você, pessoas para trazer uma palavra que você necessita, para trazer uma palavra de amor, vai trazer um ombro. Deus se manifesta na sua multiforma e graça, mas para você aprender, entender e conseguir enxergar a ação de Deus de fato, você precisa estar ligado nele. Enquanto você estiver disperso nesse deserto e não enxergar Deus, com certeza a situação vai continuar dessa maneira. Mas se você dizer: Deus, ensina-me a ouvir a tua voz. Eu sei, se eu estou de pé, é porque o Senhor tem cuidado. Se eu cheguei até aqui, é porque a mão do Senhor está sobre a minha vida.